Sejam muito bem-vindos ao podcast Livre Empreendedor. Meu nome é Marco Túlio e hoje temos nosso primeiro convidado, o músico, professor e produtor João Reis. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, um prazer estar aqui, estar participando aí do podcast com um grande amigo das antigas. Vamos lá. Então vamos lá, João. A primeira pergunta é, você é músico, mas com que realmente você trabalha? Contador, mentira. Sou músico mesmo, 100% full time, é tudo que eu faço. Na verdade, assim, eu trabalho com várias facetas, mas tudo dentro da carreira musical, né? E isso é uma coisa que é interessante porque muita gente tem um pouco é um pouco nebuloso assim para muita gente. Ah, eu sou músico ou quero trabalhar com música. E aí tem uma galera que fica com medo, normalmente pais e mães ficam com medo, porque tem a ideia assim que é só tocar na noite. E tem a galera que ganha vida tocando na noite, tem uma galera que vive bem disso, mas tem muitas outras áreas para se trabalhar na música. Eu, por exemplo, sou professor de música, né? Trabalho nessa parte lecionando. Sou músico acompanhador, então o artista me contrata para tocar violão, sou violonista. Sou compositor, sou artista também, assino as minhas músicas e tal, e vou pro palco cantar meu trabalho. Produtor musical, arranjador, até manutenção de instrumento a gente está fazendo. Então dá para fazer de tudo aí na música. Muito bacana. Então essas são as formas que você encontrou de monetizar dentro da música. Existem mais outras formas para as pessoas saberem? Ah, com certeza existem, assim, como eu falei, é uma coisa que acaba sendo um pouco nebulosa quando a gente vai começar, porque eu acho que vou ser ousado dizer que todo mundo que começa a tocar o instrumento, assim, normalmente vem por aquela coisa do ídolo, né? Da imagem de um artista, de uma artista que a gente vê. Na nossa época a gente via pela MTV, na TV e tal, os clipes, e rola uma coisa assim, eu quero fazer isso, eu quero. Né? Então a gente começa esse universo já com essa imagem do mundo artístico, mas tem muitas outras coisas que dá para se fazer, para viver de música. Aí eu fui descobrindo ao longo do caminho. Eu tenho certeza que tem várias outras que eu não sei. Mas tem sim. Bom, como eu falei, composição é uma forma de monetizar, né? E quando eu falo composição, não é assim você ser o cantautor, que é o meu caso, que é compor e cantar as próprias músicas. Eu trabalhei, já dei aula uma vez para um compositor de música sertaneja, que ele não era cantautor. Ele conseguia cantar as próprias músicas e tal, mas ele compunha para poder vender a exclusividade da música para outros artistas do sertanejo, que acaba sendo uma coisa comum nesse meio. No meio pop isso acontece bastante também. É uma forma de ganhar dinheiro. Que mais? Tem gente que trabalha com editora de música, por exemplo, que é uma forma assim, você coloca a música para tocar nos lugares, assim, você cuida dos direitos autorais da música daquele artista, então o artista vai precisar, o compositor, o artista vai precisar da editora, eventualmente, né? E aí a pessoa acaba ganhando dinheiro, acaba monetizando dessa forma, assim, ó. Eu coloco essa música para tocar na novela, aí eu tiro uma parte, o resto é seu. Né, como compositor, como intérprete daquela obra e tal. E, nossa, tem várias e várias formas, assim, de ganhar a vida, né, nesse meio artístico musical. Muito bacana, muito bacana. E uma pergunta um pouquinho mais burocrática. Você tem MEI? Você acha que é importante o músico estar ciente e por dentro dessas questões legais e burocráticas? Com certeza. Essa é uma pergunta que ela é muito importante, justamente pelo que eu falei um pouquinho antes, né? Que a gente começa pela paixão. A gente entra nesse universo musical pelo romance mesmo, pelo amor a figura artística, né? De se fazer música, subir num palco, tocar as pessoas, emocionar e tudo mais. Só que quando a gente começa a fazer disso um ofício, aí tem outras coisas que começam a entrar na jogada, né? O próprio fato de você ter que monetizar, porque o artista, eu juro pra vocês que estão ouvindo, que estão vendo, que o artista não vive de aplauso, tá, galera? Não vive só da música, só da luz, a gente precisa de dinheiro para pagar a conta também, somos seres humanos. Então, só o fato de já ter que encontrar uma forma de monetizar já vai mudando um pouco esse paradigma, né, de você enxergar a sua parte romântica. E se tem uma coisa que é o oposto total do romântico, é o burocrático.
Mas não tem jeito. A gente precisa saber pelo menos um básico substancial, assim, que inclusive eu ainda peco, eu preciso ainda aprender muita coisa, porque é muito, muito difícil, mas é necessário. Eu tenho MEI, não necessariamente eu acho que falar assim, o artista, o músico, ele precisa ter MEI, mas eventualmente pode ser necessário ter um CNPJ. Às vezes vai ter gente que vai começar por uma coisa maior, né? O MEI, para quem não sabe, é como se fosse a porta de entrada do CNPJ, né? É o microempreendedor individual, assim, inclusive é o nome, né? Microempreendedor individual. E aí, já assim, facilita muita coisa, só que às vezes o artista já vai começar com uma coisa maior, assim, vai ir para uma microempresa, ME e tudo mais. Porque eu imagino que há muitas possibilidades que você não teria se não tivesse, Sim, né? exatamente. Essa parte burocrática só do CNPJ já acaba abrindo muitas portas para quem quer pegar um circuito SESC, por exemplo, só CNPJ, é bastante restrito, inclusive para quem quer pegar edital do governo, seja municipal, estadual, federal, tem que ter CNPJ, é uma coisa bem específica. E até para algumas coisas empresariais maiores, assim, duvido muito que você vai conseguir fazer um trabalho para Coca-Cola, pode falar a marca aqui? Pode. Para Coca-Cola, sem ter um CNPJ, alguma coisa assim que te dê porque assim, tem a parte organizacional mesmo, né, da burocracia, de você conseguir emitir uma nota fiscal, fazer um contrato, deixar a coisa mais organizada, para dar uma segurança para você, artista, né, prestador de serviço, e para a empresa também. Mas também passa uma credibilidade. Né, uma empresa grande vai te procurar e tal, e você tem um CNPJ, um nome fantasia, bonitinho, um conceito e tudo mais, e se comunica de uma forma que a empresa está acostumada, você já consegue pegar trabalhos com empresas maiores e tal. Mas não só essa parte do CNPJ, tem muita burocracia envolvida no mercado musical, que muita gente que não sabe acaba sendo passada para trás mesmo, assim, porque tem essa parte de direitos autorais, que para quem compõe, para quem trabalha com isso, é crucial, e é muito fácil de você deixar passar, assim, porque tá muito ali no romântico, e aí perde dinheiro, dá dor de cabeça. Quando você vai, beleza, compus uma música, gravei essa música, vou botar essa música nas plataformas de streaming e tal. Para isso, você precisa registrar essa música. E não é registrar, ir lá na Biblioteca Nacional, escrever esta música é minha, mandar uma cartinha para você mesmo no correio ou no e-mail e tudo mais. É um registro do fonograma, é um registro daquela música que vai ter um código ali, naquele código vão ter todas as informações de quem fez a música, de qual país que é, quem interpretou a música, quem gravou o violão, quem gravou a guitarra, quem pagou para essa música ser gravada. Isso tudo são questões burocráticas. E quem gera, só um exemplo da importância de saber essa parte burocrática, que é chata mesmo, mas tem que saber. Quem gera o ISRC, que é esse código, esse registro, acaba tendo um poder na mão. Porque a pessoa que gera é quem determina, muitas vezes, quando... Mesmo que ela gere de forma automática ali pelos aplicativos que as associações de autor liberam, ela tem o poder de definir a porcentagem. Então, assim, se você passa para uma pessoa que não teve nada a ver com a gravação, não fez nada para gravar o disco, assim, só, sei lá, só vai distribuir, ou então foi só o estúdio mesmo que gravou, você pagou o estúdio. Se for uma pessoa mau caráter, ela vai lá e coloca ela como produtora fonográfica. Produtor fonográfico é quem pagou o fonograma, é quem fez acontecer. Então a pessoa não fez nada, você pagou o estúdio, ela não está auxiliando em nada, e ela vai ganhar uma das maiores fatias de todo o dinheiro que cair para essa música. Sim, caramba. Então é muito importante saber disso, até como uma moeda de troca. Você vai chegar numa gravadora, assim, me ajuda com isso aqui, eu não tenho muita grana, mas eu coloco vocês como produtor fonográfico, e aí vocês pegam essa fatia e vocês ganham no final, né? Quando a música estiver lançada, vai pingar para vocês também. Então, só um exemplo. Pessoal, muita atenção, dicas preciosas aí para quem é artista, para quem quer ser. Sim. Essa parte burocrática é muito importante, vocês estudarem, cercarem de pessoas que conheçam, exatamente, pessoas de confiança, porque é fundamental para quem quer seguir na carreira. É importante você ter falado isso de se cercar de pessoas que saibam e que são de confiança,
Porque às vezes não dá pra saber tudo mesmo, cara. O artista quer compor, ele quer fazer arte, né? E é isso mesmo, e tudo bem. Então, assim, tem essa coisa básica que é importante saber, né? Pra não ser passado pra trás, mas não dá pra saber tudo. Então é legal se você conhecer alguém que te ajude, que te auxilie, se cercar de gente que saiba, que seja de confiança, que não vai deixar você ser passado pra trás. E pesquisar, velho. Sentar, traseiro na cadeira e pesquisar na internet, e ir atrás de saber. Assim. Muito bom. É, queria falar um pouquinho da sua carreira. Qual foi o show ou apresentação que mais te marcou? Performance, ao vivo. Nossa, essa é uma pergunta maravilhosa. Eu tive performances, shows assim que eu fiz que foram muito, muito marcantes. E recentemente eu estava pensando nisso, eu voltei a tocar recentemente. Fazer noite, né? Tocar em bar e tal. E aí eu tava pensando, assim, nos últimos shows que eu fiz. E o último show que eu fiz com o público foi um show de lançamento de um single, que a gente fez junto, inclusive. E foi a primeira vez na minha vida que a gente esgotou ingresso. Era uma sala pequena, mas pra mim isso não importa nem um pouquinho. Pra mim o que importa é ter tido o prazer de poder colocar lá ingressos esgotados. Foi a primeira vez na minha vida, assim, que isso aconteceu. Eu já consegui levar bastante gente pra teatro, já abri shows de ídolos e tal, mas eu acho que como uma coisa que fica quase como um bom presságio, assim, de um ponto muito gostoso de se chegar na carreira, de você conseguir convencer. No nosso caso, foram quase 100 pessoas, assim, que a gente colocou, né, num teatro pequeno, mas se a gente para pensar, são quase 100 pessoas que compraram ingresso, que escolheram a roupa que queriam mais, que acharam que seria mais legal, que tomaram banho, se perfumaram, e cada uma deu o seu jeito de chegar ali até o teatro e ficar comigo uma hora e meia, assim, cantando, tocando as minhas músicas e se emocionando e tal. Então, pra mim, aquele show Tem um sabor especial, tem um né? sabor muito especial. E a gente, uma curiosidade, né? A gente acabou fazendo a produção só a gente mesmo, né? Eu te Sim. chamei e falei, Marco, e aí, bora? Na alegria e na tristeza, se der ruim, você tá comigo, se der bom, você tá comigo também. E aí você topou, então acho que essa oportunidade da gente ter feito a parada por conta, né? O artista e você que tava como guitarrista, mas aí entrou para ajudar na produção, pra gente imprimir ingresso, fazer as estratégias de venda e tal, e no final a gente ter conseguido esgotar antes da data, né? Poder colocar lá, esgotamos os ingressos. Foi massa, foi massa. Muito bacana. Olha, Diga. a gente está indo para a reta final Ah, e eu queria saber, você lançou uma campanha de financiamento coletivo, crowdfunding. sim. Inclusive, isso é até uma modalidade de forma de monetizar Sim, o artista, né? Mas eu é verdade, é verdade. queria saber brevemente como foi essa experiência e que, já adianto o spoiler, né? Deu certo, ele conseguiu a meta. Poxa, não era pra contar? Ah, foi uma doideira. Foi uma loucura muito gostosa e uma loucura muito ruim também, confesso, porque é uma pressão tremenda, assim. Acho que pra toda pessoa de bom caráter, você convencer muita gente a botar grana ali no seu projeto e você ver quanta gente acredita em você e você assume essa responsabilidade de beleza. Agora eu preciso entregar uma coisa bacana, uma coisa feita do coração, todo o meu melhor para essas pessoas que acreditaram em mim, né? É muito intenso. E aí, foi uma experiência muito interessante e, assim, elucidadora, assim, iluminadora, nesse aspecto da organização de carreira. Eu chamei você de novo para me auxiliar nessa campanha e chamamos outros dois amigos que já tinham feito uma campanha de sucesso, né, para a gente fazer a organização da campanha. E ali eu vi a importância, eu já sabia, mas ali eu vi na prática, senti na pele, porque eu percebi que foi o que a gente fez que fez a parada dar certo, além de, claro, já ter tido uma história com o meu público, pessoas que acreditaram em mim e que se emocionaram com a situação e tal. Mas essa coisa da gente pensar um conceito visual para a campanha, pensar as recompensas de uma forma bem carinhosa, algo que eu pudesse fazer à mão, e tô até hoje lá escrevendo os caderninhos lá, tô fazendo todos os cadernos, escrevendo tudo à mão.
e ter todo esse carinho, esse cuidado para mostrar, falando em termos mais mercadológicos, assim, mostrar um produto bem amarradinho, bem desenhado, bem feito, para o público sentir uma credibilidade, assim, sentir que eles não estavam caindo numa fria, né, de botar um Sim. dinheiro ali para algo que não estava encaminhado, que não seria feito. Apesar da gente ter adiado o lançamento do disco por causa de situações da pandemia, burocracias que não dependiam de mim, eu precisei esperar a coisa acontecer. Acabou sendo um sucesso, as pessoas compraram muito a ideia, foi uma jornada maravilhosa. Aí depois eu precisei de um tempo, a campanha foi sucesso, deu tudo certo. Caiu o dinheiro, consegui pagar todo mundo, bora terminar de produzir o disco, terminando as músicas, bora fazer as capas, e aí como que a gente faz com o audiovisual, conversar com a gravadora, veio todo esse processo assim logo depois. E aí agora tá vindo a reta final pro processo de lançamento, finalmente, do disco, e aí terminar de fazer as coisas assim, entregar as recompensas e tal. Pra mim, foi esse um ano de jornada, assim, foi uma jornada muito incrível, porque é muito fácil a gente cair, acho que não só na música, mas como na arte a gente trabalha muito com exposição, autoexposição, é muito fácil a gente cair num lugar de se achar um lixo, pra ser falar português claro, né? A síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor, E, poxa, tem uns anos aí que eu tô tocando, que eu tô fazendo a coisa, assim, errando e aprendendo com os erros, mas tô fazendo música, fazendo show, tocando, juntando gente pra cantar juntos, né? Pra curtir o meu trabalho. E ali foi meio que esfregando na minha cara que, assim, cara, você já tem uma história, entendeu? Você já tem gente que acredita muito no seu trabalho, levantar e entregar o que essas pessoas estão esperando, sabe? Porque a pandemia acabou prejudicando muito a classe artística, né? Tudo teve que parar. Inclusive eu tava com outro projeto de disco para fazer. Na hora que eu entrei no estúdio, metade da música gravada parou tudo, o estúdio parou também. Então deu uma murchada, né? Uma queda assim pesada. E aí na hora que veio essa campanha, no meio de numa situação assim que eu não tava melhor de grana, inclusive essa foi a razão do crowdfunding, né? Porque não tinha como gravar um disco por conta ali. Deu uma revigorada, assim, de opa, verdade, né? Eu sou um artista, eu sou um músico, eu componho, as minhas músicas tocam as pessoas, eu preciso fazer isso, essa é a minha vida. Então deu esse toque, assim. Muito bom. Pessoal, quem não conhece a história do João, dá uma pesquisada no Instagram, no YouTube. Inclusive, como que as pessoas te acham por lá? Então, o jeito mais fácil de me encontrar, a plataforma que eu tô mais ativo, tô bem ativo ultimamente, inclusive, nessa plataforma, é o Instagram, @música de reis. @música de reis, tudo minúsculo, sem acento, tudo juntinho. Música de reis. Sem segredo. Vai lá, dá um alô, fala comigo, eu vou te responder, vai ser um prazer receber você lá. E por ali eu tenho colocado todas as novidades, onde eu vou tocar, os projetos que eu tenho feito agora para retomar a situação de lançamento do disco. E inclusive ali na página dos vídeos, né, do IGTV, tem todo o período e o processo da campanha de financiamento coletivo que eu fiz questão de deixar lá, porque é uma história muito bacana mesmo, muito bonita que aconteceu. Ah, que bacana. Pessoal, dá uma olhada nesse destaque aí, que vale a pena. E para encerrar, João, se você pudesse dizer uma frase que apareceria para todos em Cuiabá, em outdoors, em iPhone, uma dica, um conselho, que frase seria essa? Ixi. Tentando ser sucinto, assim, vai parecer meio clichê isso. Mas pensando muito, assim, uma frase. Uma coisa que eu tô tentando me lembrar todos os dias ultimamente, assim, seja humano. Com, com tudo que implica, assim, das fragilidades e das falhas que implica ser humano, porque a gente não é máquina e a gente está num período, assim, de estar soterrado de informação nas redes sociais e tal, e aí às vezes você vai começar, você é artista que está começando, começa a fazer seu videozinho de celular mais modesto, o violão mais modesto, e aí você começa a ver no Instagram o vizinho ali com um Taylor, violão caríssimo, 3 iPhones filmando ele e tal, aí você, poxa,
eu não sou nada. E aí começa a criar essa coisa tóxica, assim, de você ficar o tempo todo se comparando e sofrendo e tentando produzir, tem que produzir o tempo todo e tal. E aí, de uns tempos pra cá, desde o processo da campanha de financiamento coletivo, eu tenho lembrado disso, assim, cara, seja humano, velho. Seja humano. Faça, mas como um artista que eu gosto muito, ele falou uma frase uma vez numa palestra assim sobre gestão de carreira, empreendedorismo musical. Ele falou assim que tem uma parte da nossa carreira que é chata mesmo, mas se a gente faz em doses assim humanas, né, a gente chega numa velocidade de cruzeiro, que é aquela velocidade que ela não é a mais rápida do mundo, ela não é aquela assim, que queima combustível e a gente morre pra ir o mais rápido possível, mas é a velocidade que vai te fazer chegar lá, entendeu? Ela chega. O cruzeiro chega no destino final dele, na data ali, acho que na maioria das vezes na data programada e tudo mais, né? Então é isso, ser humano, fazer, mas fazer dentro dos seus limites emocionais, dos seus limites de saúde, né? Então é isso, galera. Outdoors aí de Cuiabá tudo. Seja humano. Maravilha, Pai pessoal. João Reis. Então eu queria agradecer o João, a todo mundo que assistiu esse primeiro episódio. Logo mais, novos episódios aí. E é isso. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Pede pra eu voltar, galera. Até a próxima. Valeu, Marco. Falou, pessoal.